como escolher o blazer ideal para você. Oi, mulher! Eu sou Eduardo Scarparo, modelo fotográfico e mentora de lojistas e modelos. E justamente por ser modelo fotográfico e mentora de lojistas e de outras modelos e direcionar essas mulheres, eu sei que ter uma imagem pessoal alinhada é de extrema importância. Mas para que você tenha essa imagem pessoal alinhada, caso você queira adquirir uma terceira peça, é importante que você saiba exatamente o que essa peça vai comunicar, se ela de fato vai transmitir a mensagem que você deseja transmitir. Quando você decide comprar um blazer, você tem dois objetivos que você pode seguir. O primeiro deles é transmitir elegância, escolher comprar qualidade, peças mais refinadas. E o segundo motivo, o segundo objetivo é você realmente comprar só para que aquela terceira peça realmente cumpra com o objetivo dela, que é te proteger contra o frio ou te proteger contra os raios solares, justamente por conta da questão das mangas mais alongadas, né, e te acabar cobrindo toda essa região. Então, uma terceira peça tem esses dois objetivos. Então, hoje no mercado da moda, você consegue encontrar blazers de maior qualidade, de tecidos mais refinados e que também tem um custo maior, e blazers que tem ali um tecido mais inferior, que realmente eles não são tão bons, não transmite tanta sofisticação, são realmente tecidos um pouco mais inferiores e que também tem um preço mais abaixo. E é justamente por conta disso, de você encontrar hoje no mercado vários tipos de blazer, várias opções disponíveis, você precisa saber exatamente aquilo que você quer transmitir e a peça que é mais ideal para você, que é mais indicada, que realmente vai atender aquilo que você está buscando. Só para você entender aqui, eu vou trazer um exemplo. Um blazer que você paga em média 300 a 400 reais, ele não vai transmitir a mesma mensagem do que um blazer de neoprene que você paga ali 99, 100 reais. A modelagem dessas duas peças até pode ser semelhante, até pode ser mais ou menos parecida ali a modelagem em relação ao corte, ao comprimento das peças, mas a mensagem que vai transmitir, o acabamento da peça, o tecido, é isso que vai fazer com que uma peça transmita um tipo de mensagem e outra peça transmita outro tipo de mensagem completamente diferente. E é por isso que aqui nesse vídeo eu vou te apresentar um guia prático para que você escolha aqueles modelos que são ideais para você e para o seu objetivo. Vamos começar falando então para os blazers para você usar em dias que são mais calores, em dias de verão e em dias de primavera. O ideal é que nessas estações que são realmente mais quentes, você acabe optando por coletes, por exemplo, em alfaiataria, porque os coletes eles não têm as mangas, né? Mas tem ali a modelagem de um blazer, que é uma terceira peça também, que também tem o poder de refinar a sua imagem. Mas caso mesmo assim você queira usar um blazer, uma terceira peça que tenha mangas longas, é importante que você escolha aquelas peças, aqueles blazers que sejam de fibras naturais ou de fibras artificiais. Por exemplo, esse modelo aqui que eu tô usando é um blazer azul, ele não é em alfaiataria, mas ele tem um tecido, né, de linho e de viscose, que são... O linho, na verdade, é uma linha natural e a viscose é uma linha artificial. E por que eu digo de escolher essas duas peças? Porque justamente se trata de fibras naturais, que tem fibras naturais ali na composição, e isso acaba fazendo com que a peça seja mais arejada, seja uma peça mais fresca, se comparado com uma peça em alfaiataria, no tecido de crepe, por exemplo. Você já vai entender as principais diferenças, mas é importante que você tenha bem isso em mente, que os blazers de fibras naturais, que tenha linho ou viscose na composição, acabam sendo peças mais indicadas para esses dias de calor, justamente porque transpira melhor, tem a questão da engenharia dos fios de fato, né, que eles acabam fazendo com que o ar, ele passe com maior facilidade do que as peças, por exemplo, que são feitas de fibras artificiais, de fibras sintéticas. E afinal de contas, como saber se o seu blazer é de linho ou de viscose? Basta você olhar na etiqueta de composição. Olha, a etiqueta de composição é essa etiquetinha aqui que vem na peça e é o item obrigatório que toda peça precisa ter. E ali nessa etiqueta vai constar se é de linho, se é de viscose, se é de crepe, se é de poliéster. Você já vai entender, tá? Mas se você quer uma peça pro verão, não escolhe de poliéster, não escolhe de crepe, justamente porque se trata de fibras sintéticas. E essas fibras sintéticas, elas não transpiram nada. Por isso que você vai entender que esses são os tipos de fibras ideais para você escolher lá para o inverno, mas calma aí. Outro ponto também bem interessante é que quando você for comprar esses tipos de peças de fibras naturais, você pode optar por peças mais coloridas, como essas aqui que eu tô usando, ou então por peças realmente de tons mais neutros, que ainda acaba passando ainda mais sofisticação e elegância, caso
esse seja o seu objetivo. Se você quer transmitir mais elegância, mais sofisticação, uma imagem mais refinada, opte por essas peças que realmente tenham esse acabamento mais elegante, mais refinado. E o linho e a viscose são excelentes caminhos para isso. Apesar de serem fibras naturais, não terem aquele caimento da alfaiataria, por si só são duas fibras que automaticamente já conseguem transmitir maior refinamento do que, por exemplo, o neoprene, que você vai entender que também se trata de uma fibra sintética e que não é nada sofisticado. E já os blazers para meia estação, que é aquele tempo que não é aquele frio intenso, mas também não é calor, você pode optar por blazers em alfaiataria. Os blazers em alfaiataria, geralmente, eles são de crepe, são de poliéster, mas um detalhe que você pode se atentar é justamente para que o blazer não tenha forro, tá? Inclusive, se você for comprar também pro verão, não compre com forro, porque o forro ele vai esquentar ainda mais. Hoje no mercado nós temos opções de blazers em alfaiataria que não tem forro e por isso eles também são mais indicados para essa questão de meia estação. Quando você for comprar blazers em alfaiataria, se atente ao corte da peça e ao caimento. Geralmente os blazers têm alguns modelos que tem o corte ali da cintura mais reto e tem outros que tem o corte mais acinturado, que realmente é a cintura mais ali na região da cintura de fato. Outro detalhe para você se atentar na hora de escolher o seu blazer é optar por modelos que tenha ombreira, tá? Em alfaiataria é mais fácil de você encontrar ombreiras do que, por exemplo, esses de linho ou de viscose. As ombreiras, elas vão fazer com que o blazer tenha um caimento mais impecável, além de também oferecer maior postura. E as ombreiras ali sempre traz um detalhe diferenciado, sempre dá maior refinamento também, colabora ali com a postura e acaba ficando uma imagem também mais elegante. Na hora de escolher o seu blazer, você também pode optar por aqueles que têm o acabamento, né, em botões, ou então aqueles que são mais simples, que não tem botões dourados, por exemplo. Tem alguns modelos que tem ali os botões na manga, tem outros modelos que não tem. Aí vai muito de gosto, né? Depende, se você é uma pessoa que gosta, quer realmente uma peça mais básica ali, que não tenha tons de metal, dourado ou prata, você pode optar por um modelo que seja sem esses tipos de botões nesses banhos, né? Ou senão você pega a peça totalmente preta ali, totalmente de cor única, no caso, com aquele botão que é da mesma cor da peça, para ficar realmente uma peça mais neutra, uma peça mais fácil de você variar. E também para os blazers de meia estação, a gente já tem alguns modelos no mercado que eles não são manga longa, tá? Tem alguns modelos que já são assim, 3/4, que é o próprio modelo do blazer de fato. Você também pode optar por eles caso você queira. E já para aqueles dias de frio mais intenso, você também pode optar pelos blazer em alfaiataria, mas que tenham forro. Geralmente os forros, eles são feitos de poliéster, e o poliéster é uma fibra sintética, então ela acaba sendo ainda mais quente. Por isso que é indicado você comprar essas peças com forro, porque acaba também colaborando para o aquecimento do seu corpo. Para você escolher os seus blazers para os dias de frio mais intenso, você também pode optar pelos de alfaiataria, os mesmos passo a passo que eu te passei nos outros modelos, né, ali para meia estação. Você pode optar por aqueles que tenham ombreiras, que tenham acabamento, né, com a questão dos botões, porque isso vai deixar a peça mais refinada, mais sofisticada. Os blazers em alfaiataria, geralmente eles são no tecido crepe. O tecido crepe é um tecido sintético que geralmente é feito com poliéster, né, e tem bem pouco elastano, quase nada. Esse poliéster que tá dentro do tecido do crepe, de fato, ele faz com que a peça se esquente mais, que ela seja uma peça mais quente. Por isso que não é tão indicado esses blazers em alfaiataria de crepe para ser usado no verão, justamente porque é muito quente e você realmente não vai aguentar usar porque é muito calor. Outra coisa que você precisa levar em consideração é que esses blazers em alfaiataria, geralmente eles têm um valor mais agregado, porque é uma peça com um tecido de maior qualidade, com um acabamento melhor, e obviamente ele vai ter um preço maior, justamente porque hoje em dia aqui no Brasil não tá nada barato a produção desses produtos e para chegar e até chegar no consumidor final acaba ficando ainda mais caro. Por isso que a média do preço dos blazers hoje do mercado, blazer bom, é na faixa ali de 399 a 500 reais. Tem blazers que passa muito mais disso, né? Mas por menos de 300 é muito difícil você achar. E quando você for adquirir essas peças, é importante que você leve em consideração o custo-benefício. Você sabe fazer essa conta? Custo-benefício nada mais é do que você dividir o valor que você pagou aquela peça pela quantidade de vezes que você vai utilizar. Por exemplo, um blazer em alfaiataria, pelo tecido, pelo acabamento, pela qualidade, ele acaba durando praticamente para a vida inteira se você preservar bem ele, se você lavar com cuidado, se você realmente cuidar da peça. Dura para a vida inteira. Então vamos supor que você vai usar aí 40 vezes ao longo da sua vida, mas é claro que você vai usar
muito mais. E aí basta você dividir esse valor que você pagou de R$ 400, por exemplo, por 40 vezes. E aí o custo da peça sai mais ou menos R$ 10 por vez que você usar. Levando em consideração que você vai usar muito mais do que isso que eu te falei, acaba valendo muito a pena. E é importante que você faça sempre essa conta na hora de analisar se vale a pena comprar aquela peça. Muitas vezes você vai comprar talvez uma peça que não tenha nada a ver com o seu estilo, que não é uma peça atemporal, você vai pagar esse valor e você vai usar pouquíssimas vezes. Por exemplo, 2, 3 vezes. Então vai ser uma peça que vai se tornar muito caro. A mesma coisa se você comprar, por exemplo, uma blusinha de R$ 50, na primeira lavada ela já desbotar, já rasgar e você já perder a peça. Ela acaba tendo um custo-benefício muito alto, porque você pagou R$ 50 para usar uma vez, então acaba não compensando. Muitas vezes você precisa olhar para essa questão do custo-benefício para ver se realmente vale a pena você pagar um pouco a mais naquela peça que você vai usar para a vida inteira. E geralmente as peças de qualidade sempre vale a pena, porque se você cuidar bem, elas de fato vão durar aí uma eternidade dentro do seu guarda-roupa. Um outro modelo de blazer que tá sempre presente hoje no mercado e que é um blazer que eu não recomendo muito para quem tem uma imagem, para quem quer ter uma imagem mais elegante, mais refinada, são os blazers de neoprene. Mas olha lá, eu tenho um blazer de neoprene no meu guarda-roupa e eu vou te explicar o motivo. Os blazers de neoprene, eles são feitos com esse tecido neoprene que é mais inferior. E hoje a gente tem no mercado neoprene simples e neoprene duplo. O neoprene duplo é o blazer que ele tem uma maior estrutura, ele tem um caimento mais rígido, ele fica um pouco mais impecável a sua modelagem se comparado com o neoprene simples. Porém, é um tecido muito inferior, ele tem bastante elastano na sua composição, então isso faz com que a peça por si só já perca a qualidade, né? Não fica com aquele caimento tão lindo, tão impecável e refinado quanto os em alfaiataria. E esses blazers de neoprene, eles não transmitem uma imagem elegante, uma imagem sofisticada. Então, se você tá buscando isso, se é esse o seu objetivo, vale a pena você ir pelo caminho da alfaiataria e das fibras naturais e artificiais, como eu te falei. Agora eu vou te falar por que eu tenho um blazer de neoprene preto no meu guarda-roupa. O meu blazer é um neoprene simples e eu tenho ele no meu guarda-roupa para eu usar nos dias de frio mais ameno em casa mesmo. Porque em casa, gente, eu não vou usar um blazer em alfaiataria para às vezes molhar, para às vezes sujar, às vezes eu tô cozinhando, eu não vou estar com um blazer em alfaiataria. Então eu tenho o blazer de neoprene para usar nesses dias mais frescos em casa. E aí ele acaba suprindo muito com o objetivo dele, com o objetivo dele, né, que eu te apresentei lá no começo, que é justamente só me proteger do frio ali naquela situação. E caso eu manche ele, né, caso eu suje, ele é uma peça que eu paguei super barato, então não vai ter problema, digamos assim, né, porque eu posso usar outras vezes em casa, mesmo que ela tenha ali uma manchinha, e tá tudo certo, é diferente, por exemplo, de um blazer em alfaiataria que eu tenho desejo de usar por muitos e muitos anos. Então, sempre na hora que você for adquirir o seu blazer, é importante que você leve esses pontos em consideração. Você quer uma imagem mais elegante ou você quer que aquele blazer apenas cumpra com a sua função? Leve isso em consideração e boas compras. Agora, me deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida na hora de escolher o seu blazer e até o próximo vídeo.